Eu sei que tem coisa que a gente guarda por tanto tempo que começa a doer em silêncio. E quando finalmente decide contar, não é para causar escândalo, é só para se libertar. Me chamo Sandra, tenho 68 anos, e essa história começa no dia em que entendi, sem sombra de dúvida, que minha presença não era mais bem-vinda na família que eu mesma criei. Era o casamento da minha neta, Bianca, filha da minha primogênita, Amanda. A menina que eu vi nascer, crescer, e que por muitos anos me chamava de vó preferida, com os olhos brilhando. Quando o noivado foi anunciado, fui uma das primeiras a saber. Estava na cozinha, lavando louça, e Amanda me ligou animada, dizendo que precisava de ajuda para organizar as coisas. Mãe, você sabe que sua mão faz diferença. Sem você, não vai ser a mesma coisa. E eu acreditei. Ajudei com o vestido. Levei Bianca no ateliê, dei minha opinião, paguei a diferença quando vi Amanda aflita com os custos. Não comentei nada. Nunca comento. Sempre deixei que pensassem que tudo foi resolvido por mágica. Que nada foi esforço meu. No sábado do casamento, acordei cedo. Separei meu melhor vestido. Um azul marinho de tecido leve, que comprei há tempos, mas nunca havia usado. Fiz o cabelo no salão da Dona Marta, passei um batom discreto e segurei firme o presente embrulhado com um laço prateado. Saí de casa sozinha, o coração apertado e esperançoso. Cheguei cedo à igreja. Sentei-me na primeira fileira do lado da noiva. Sempre disseram que esse era o lado da família dela. E eu era mãe da noiva. Achei que tinha esse lugar por direito, por afeto. A cerimônia ainda não havia começado. As pessoas chegavam aos poucos, conversavam, riam, tiravam fotos. Eu apenas observava. Senti falta de um olhar, de um cumprimento mais caloroso. Mas achei que fosse nervosismo do grande dia. Me convenci disso. Foi então que Leandro, meu filho do meio, se aproximou. Ele ajeitou a gravata, abaixou ao meu lado como quem vai contar um segredo e disse, sem me encarar de verdade: Mãe, a Amanda pediu para eu te falar, que talvez seja melhor a senhora ir embora. É uma decisão dela. As palavras ficaram no ar. Não havia ruído alto, nem música. Eu ouvi cada sílaba com uma clareza absurda, como se tivesse sido ensaiado, como se aquela frase já estivesse pronta há dias, esperando só o momento certo. Eu não respondi. Não consegui. Senti um nó subir da barriga até a garganta. Um aperto tão agudo que me faltou ar por um instante. Mas eu não deixei transparecer. Apenas respirei fundo, segurei firme a bolsa no colo e me levantei devagar. Leandro tentou esticar a mão para me ajudar, ou talvez impedir que eu fosse, mas recuou antes de tocar em mim. Caminhei até a saída da igreja em passos lentos. Senti olhares nas minhas costas. Ouvi 1 ou 2 cochichos. Talvez alguém tenha perguntado o que estava acontecendo, mas ninguém veio atrás de mim. Nem Amanda, nem a própria noiva. Entrei no carro com as mãos trêmulas. Apoiei a testa no volante por alguns segundos antes de ligar o motor, e então dirigi de volta para casa no mais completo silêncio. Nem o rádio eu liguei. A estrada parecia mais longa que o normal. Cada poste, cada semáforo, cada esquina, tudo parecia me empurrar para longe de um lugar onde nunca fui realmente convidada a estar. Cheguei em casa, tirei o vestido com cuidado, dobrei e guardei como se ainda tivesse valor. E me sentei no sofá com uma xícara de chá que esfria sozinha enquanto o tempo passa. Naquela noite, não chorei. Não por orgulho, mas porque a dor era tão profunda que sequer encontrou o caminho das lágrimas. Fiquei ali, olhando para um porta-retratos antigo na estante. Era uma foto da Amanda aos 9 anos, vestida de anjinho numa apresentação da escola. Fui eu que costurei aquela roupa. Passei a madrugada inteira costurando asa por asa enquanto ela dormia no quarto ao lado. Ela nunca soube. E foi ali, sentada sozinha, que entendi. Aquilo que aconteceu na igreja não foi uma exceção. Foi só a forma mais clara de algo que vinha sendo dito em sussurros há anos. Eles só me queriam enquanto eu era útil. Enquanto eu pagava, cuidava, cobria. Enquanto eu sorria e dizia, tudo bem, mesmo quando não estava. Mas quando chegou o momento de me ver como mãe, como avó, como parte, eles me esconderam. Me esconderam. Porque ser velho incomoda. Porque mulher mais velha que opina
é intrometida. Porque avó com opinião forte vira fardo. Porque amor que não dá mais dinheiro ou não faz favor vira incômodo. Aos poucos, me vi virando fantasma nas conversas. Me chamavam só quando precisavam de carona, de alguém para buscar as crianças na escola, ou para assinar um papel como fiadora. Nunca me pediram para sentar do lado, para estar no retrato. E naquele casamento, apagaram até minha sombra. Naquela noite, me dei conta de que eu não tinha mais lugar naquela família. Ou melhor, nunca tive. Eu era uma peça emprestada, um tipo de cola provisória, uma ponte que eles atravessaram e depois demoliram. Deitei cedo, mas o sono não veio. Fiquei ali, na penumbra, ouvindo o barulho do relógio da parede. Cada tic-tac parecia me dizer: chegou a hora de devolver o silêncio, de devolver o favor, de devolver a mim mesma o respeito que eu havia terceirizado por amor. E foi ali, no silêncio do meu sofá, que eu comecei a entender que havia chegado a hora de virar a chave. Mas eu contarei isso com calma, porque certas coisas a gente não narra correndo, a gente saboreia, como quem aprende, mesmo tarde, que dignidade também se herda, e que às vezes o maior gesto de amor próprio é se levantar da primeira fileira e ir embora antes que apaguem sua vela. Tem gente que pensa que o silêncio é paz, mas há silêncios que gritam. Gritam com todas as forças o que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. E depois daquele sábado, eu passei dias ouvindo esse grito mudo dentro de mim. Era como um sussurro teimoso dizendo: Sandra, agora é com você. Foram 3 dias de casa em silêncio. 3 dias em que evitei atender o telefone. 3 dias em que a chaleira apitava, mas o chá esfriava antes de eu lembrar de beber. Eu apenas andava de um cômodo a outro, como quem procura algo que não perdeu. O espelho do corredor já não me reconhecia. E, sinceramente, eu também não. No fim da tarde da terça-feira, algo mudou. Não foi nada grandioso, nenhuma iluminação celestial, apenas uma gaveta. Aquela segunda gaveta da escrivaninha, a que eu quase nunca abria, onde ficavam os contratos antigos, os documentos da casa, os cartões adicionais que eu pedi só para facilitar a vida deles. Amanda tinha um, o marido dela também. Leandro, às vezes, usava o meu para compras maiores, aquelas que seriam reembolsadas, mas nunca foram. Abri a gaveta, e lá estavam eles, cartões dourados, com meu nome impresso, mas gastos que nunca foram meus. Havia também algumas contas vencidas, comprovantes de depósito, até uma nota fiscal de um enxoval de bebê que eu havia comprado para o segundo filho da Amanda. Na época, ela estava com depressão pós-parto. Eu comprei, embalei, entreguei como se fosse um presente coletivo. Não queria que ela se sentisse ainda mais sobrecarregada. Fiquei ali, encarando aquele mundo de papel e plástico como quem olha para a própria vida numa vitrine. De repente, tudo fazia sentido. Os pedaços estavam ali. Minha generosidade, minha presença, meu silêncio, sempre à disposição, sempre em segundo plano. Peguei o telefone. Disquei o número da central do cartão. Fui atendida por uma moça educada que me perguntou: "A senhora confirma o cancelamento dos adicionais?" Respondi com uma calma que me surpreendeu. "Confirmo, sim, e agradeço." Ao desligar, senti algo dentro de mim se ajeitar, como se eu tivesse devolvido um peso ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Em seguida, peguei a pasta verde com os documentos da casa. Aquela casa, onde Amanda morava com o marido e os 2 filhos. Uma casa de 2 andares que eu cedi quando ela disse que o aluguel estava puxado. "Só por um tempo, mãe, até a gente se estabilizar." Isso foi há 8 anos. O imóvel ainda estava no meu nome. Eu pagava o IPTU, porque mãe é mãe, né? Mas nunca mais fui convidada para um jantar de domingo lá. Quando eu ia, era sempre com hora marcada. E tudo parecia improvisado, como se minha presença causasse mais desconforto do que alegria. Olhei para a escritura. Toquei no papel com a ponta dos dedos. Havia uma leve mancha de café em um canto, talvez de uma manhã antiga, quando eu sonhava com a ideia de uma família unida sob o mesmo teto. Abri o navegador e procurei o número da imobiliária que ficava no centro. Liguei. Fui atendida por uma senhora simpática, chamada Paula. Expliquei que tinha um imóvel disponível e gostaria de colocá-lo à venda.
Marcamos uma visita para o dia seguinte. Desliguei o telefone e por alguns segundos fiquei esperando a culpa chegar. Ela não veio. Nenhuma pontada no peito. Nenhuma voz interna me chamando de ingrata. Nada. Pelo contrário, senti um alívio que há muito tempo eu não conhecia. Um tipo de paz firme, como quem, depois de anos se afogando, finalmente encontra o fundo com os pés e se impulsiona para respirar. Naquela noite preparei uma sopa simples, sentei na varanda e fiquei olhando as luzes da rua. A cada carro que passava, eu imaginava: será que já souberam? Será que Amanda percebeu que o cartão não passou? Será que alguém vai bater aqui, ofendido? Mas ninguém veio. E isso, de certo modo, me confirmou tudo. Porque quando você deixa de ser útil, o telefone para de tocar, a visita para de vir, a mensagem para de chegar. A ausência vira um eco da presença que nunca foi valorizada. No dia seguinte, acordei cedo, tomei banho, vesti uma roupa discreta e fui ao endereço da imobiliária com a pasta embaixo do braço. Paula me atendeu com um sorriso e um café quente. Me ouviu com atenção, anotou detalhes, fez perguntas. A casa tem quantos cômodos, dona Sandra? 3 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha conjugadas. Tem quintal nos fundos, um pé de acerola que plantei quando Bianca nasceu. Ela sorriu. Deve ter muitas lembranças lá. Tem, mas nenhuma que me faça querer voltar. Assinamos os papéis preliminares. Ela ficou de enviar um corretor para fotografar o imóvel naquela semana. Me despedi com um aperto de mão firme e uma estranha sensação de liberdade no peito. Voltei para casa a pé. Não era longe. E o céu estava bonito. Um azul limpo, sem nuvem. Como se o universo quisesse me dizer: você está fazendo certo. Naquela tarde, fui até a estante e peguei um velho caderno de capa dura. Era um diário que nunca usei. Escrevi na primeira página, com minha letra trêmula mas decidida: hoje, 18 de abril, virei a chave. E pela primeira vez em muitos anos, senti que era verdade. A verdade é que ninguém some de um retrato de família de uma hora para outra. Não é como desligar uma luz ou apagar um nome de lista. O que fizeram comigo naquele casamento? Aquilo só foi a ponta do iceberg, a ponta visível. Mas o gelo por baixo, esse vinha se formando há anos. Eu sempre fui daquelas mães que aprendem a engolir o próprio choro para enxugar o dos outros. Quando Amanda nasceu, eu ainda era muito nova e muito sozinha. Meu marido, pai dela, saiu de casa antes dela completar 4 anos. Alegou que precisava se encontrar, como se a gente fosse responsável por desencontros que ele mesmo criou. E eu segui. Arrumei 2 empregos. Trabalhava de manhã num consultório e à noite como auxiliar numa padaria. Acordava antes do sol e voltava com o cheiro de pão grudado no cabelo e a coluna latejando. Amanda dormia quando eu saía. Dormia quando eu voltava. E isso me partia. Foi aí que comecei a deixar bilhetes. Todo dia, antes de sair, eu escrevia um recado e colava na porta da geladeira. Bom dia, minha flor. Ou, mamãe te ama mais do que pudim. Eram palavras simples, mas tentavam compensar a ausência. Quando ela começou a ler, me mandava bilhetinhos de volta. Um dia, encontrei colado no espelho do banheiro. Mamãe, seu cabelo tá bagunçado, mas você é linda. Guardei esse papel até hoje, dentro de um livro que ninguém mexe. O tempo passou. Amanda cresceu. Vieram as provas, os trabalhos, os primeiros namorados. E eu seguia ali, firme como um poste, mesmo quando tudo em mim queria desabar. Fui ao primeiro emprego da vida dela, aplaudi sua colação de grau, ajudei no enxoval do casamento, tudo sem esperar nada em troca. Apenas o olhar, o reconhecimento. Um lugar à mesa. Quando ela engravidou pela primeira vez, ligou chorando. O marido estava sem trabalho fixo. A casa era pequena, o medo era grande. Larguei tudo e fui cuidar dela. Fiz sopas, lavei roupa, limpei banheiro. Dormia no colchão inflável da sala, só para não deixá-la sozinha nas madrugadas de enjoo e insônia. Quando o bebê nasceu, fui eu quem cuidou nos primeiros meses. Amanda ainda se recuperava e o pai da criança mal segurava o menino no colo. E eu aprendi a dar banho em água morna, a embalar no colo com a musiquinha que minha mãe me ensinou quando eu era menina. E mesmo assim,
Fui apagada aos poucos. Primeiro deixaram de me mencionar nas legendas das fotos. Depois vieram os convites enviados por obrigação e com horário delimitado. Só passa depois das 5, mãe, porque vai estar mais tranquilo. Depois começaram a me pedir que eu não postasse certas fotos. É que o feed da Bianca tem uma estética, sabe? Não, eu não sabia, mas aceitei. Aceitei quando disseram que seria melhor eu não falar na escola da neta que era a avó, para não confundir os outros pais. Aceitei quando pediram para eu não aparecer no vídeo de aniversário porque a edição já estava cheia. Aceitei quando disseram que meu jeito de falar era meio antigo demais e que os meninos se envergonhavam. E cada aceitei foi uma fatia da minha existência que fui cortando para caber num molde que nunca foi feito para mim. Meus outros filhos, Leandro e Guilherme, também seguiram a mesma dança. Leandro sempre foi o equilibrado, o diplomático, aquele que tenta não se indispor com ninguém. Quando alguma coisa me machucava, ele dizia: "Mãe, não leva pro coração. Amanda é difícil mesmo. O importante é que a senhora sabe que a gente ama você. Mas amor que não se posiciona diante da injustiça é só uma forma elegante de omissão." Já Guilherme, bom, ele se distanciou ainda mais. Casou com uma moça que me achava rústica. Disse isso uma vez, sem rodeios, na ceia de Natal. "Sua mãe é muito rústica, Guilherme. A gente precisa conviver com pessoas mais alinhadas com nosso estilo de vida." E ele não disse uma palavra em minha defesa. Só abaixou os olhos e passou o sal. Naquele dia, fui embora mais cedo. Inventei uma dor de cabeça. Cheguei em casa, tirei o sapato, olhei para as unhas dos pés mal feitas e pensei: será que é isso? Será que virei um incômodo visual? A partir dali, passei a comprar roupas mais discretas, pintei o cabelo de um castanho uniforme, parei de usar meus brincos coloridos. Aos poucos fui diminuindo, até que me tornei quase transparente. E ainda assim, segui amando. Afinal, me diziam: "Mãe é pra tudo." E eu acreditei. Acreditei até o dia em que, com o vestido azul marinho, fui convidada a sair da própria história. Naquela semana, após colocar a casa à venda e cancelar os cartões, eu reabri uma caixa antiga guardada no alto do armário. Lá estavam guardadas pequenas lembranças que ninguém mais ligava. Desenhos infantis, bilhetes de escola, fotos reveladas na década de 90. Um envelope de papel pardo chamava a atenção. Dentro dele, encontrei o convite do primeiro casamento da Amanda. O civil, simples, feito às pressas. Ela tinha escrito à mão: "Mãe, obrigada por ser tudo. Sem você, eu não teria coragem." Li aquilo em voz alta. Depois fechei o envelope, dobrei e guardei de volta. Não por saudade, mas para não esquecer que um dia ela me viu. E talvez isso tenha sido o que mais doeu. Saber que em algum momento no passado eu fui tudo. E hoje, nem convidada. Mas isso, esse vazio que resta, não vai me engolir. Porque agora eu sei. A história não foi minha culpa. O que fizeram comigo foi escolha deles. E o que eu faço a partir daqui é escolha minha. Voltar àquela casa foi como entrar num espelho empoeirado. Tudo estava ali, mas nada refletia mais quem eu era. Era uma quinta-feira nublada, quando a corretora marcou a visita. Paula me disse que o fotógrafo do anúncio queria imagens da casa com boa luz natural. Se a senhora puder abrir as janelas antes dele chegar, ajuda bastante, ela explicou ao telefone. E eu fui, chave na mão. Passos lentos. O portão estava mais enferrujado do que eu lembrava. Empurrei com cuidado, ouvindo aquele rangido que, por anos, avisei que precisava de óleo. Mas ninguém nunca deu ouvidos. O jardim estava seco. As plantas que um dia plantei com carinho, inclusive a azaleia da Amanda, presente de Dia das Mães, estavam mortas. O banco de madeira da varanda, onde sentei tantas vezes com os netos no colo, estava coberto por uma lona suja, como se alguém tentasse esconder o tempo, ou esconder a mim. A porta ainda tinha a guirlanda que coloquei no último Natal em que fui convidada. Isso foi há 3 anos. Achei que tivessem trocado, mas talvez esqueceram. Ou talvez não tiveram tempo. Tempo para olhar para trás. Entrei. A sala tinha cheiro de desuso e desinteresse. Não havia nada fora do lugar, e ainda assim, tudo parecia fora de lugar.
As almofadas que costurei à mão ainda estavam no sofá, mas estavam viradas ao contrário. O lado bordado, aquele que levava meus pontos, estava oculto. Passei a mão na estante. Tirei o pó de uma moldura. Era uma foto de família. Amanda, o marido, as crianças. E nenhum sinal meu. Nem nos cantos, nem no fundo. Como se eu tivesse sido recortada da história com uma tesoura invisível. Subi as escadas devagar. Cada degrau fazia um rangido familiar. Quantas vezes subi com brinquedos nos braços, com uma criança dormindo no colo, com uma cesta de roupas lavadas que ninguém pediu. No quarto da Bianca, encontrei ainda colado na parede um pôster de uma série de TV. Foi ali que um dia ela me pediu ajuda com uma redação da escola. Tinha 8 anos. O tema era: quem é a mulher mais importante da sua vida? Ela escreveu meu nome. Levou a nota máxima. Amanda não achou graça. Disse que isso expunha a estrutura da família. Fiquei em silêncio. Como sempre. No corredor, abri o armário onde deixava algumas roupas para quando dormia ali. Nada restava. Apenas um cabide solitário. Os outros removidos. Fiquei olhando para aquele vazio com uma calma amarga. Eu tinha sido esvaziada dali faz tempo. Só eu não tinha percebido. No banheiro, encontrei um frasco de perfume. O mesmo que comprei para Amanda anos atrás, quando ela dizia que não podia gastar com essas futilidades. Era uma forma de mimo, um jeito de dizer: eu vejo você. Agora o frasco estava pela metade, e a sensação era de que ele também já não tinha mais fragrância. Voltei à sala. Me sentei no sofá por alguns minutos. Apenas respirei. E então percebi: essa casa nunca foi minha. Eu paguei por ela. Eu cedi. Eu sustentei, mas nunca ocupei de fato. Fui hóspede da minha própria generosidade. Olhei ao redor mais uma vez. Toquei na mesa de jantar. Embaixo ainda havia uma pequena marca de canetinha. Era do Lucas, o mais novo, que uma vez fez um desenho escondido durante o almoço. Um rabisco de família. Um sol, uma casinha, 4 bonequinhos. Eu perguntei quem eram. Ele respondeu: papai, mamãe, Bianca e eu. Perguntei: e a vovó? Ele disse: não coube. Na hora rimos. Hoje entendi. A campainha tocou. Era o fotógrafo. Um rapaz educado, com câmera no pescoço e jeito apressado. Cumprimentou-me com respeito e começou o trabalho. Eu apenas o acompanhei em silêncio, abrindo janelas, ajeitando cortinas, fingindo que não doía. Em um momento ele comentou: a casa é bonita, tem uma energia tranquila. Quase respondi: tinha. Mas apenas sorri. Quando ele terminou, agradeceu e foi embora. Fechei as janelas uma a uma, como quem encerra um ciclo. Antes de sair, fui até a porta da cozinha. Lá havia um pequeno azulejo decorativo que instalei no primeiro mês que Amanda se mudou. Dizia: lar é onde o coração repousa. Arranquei com cuidado. Guardei na bolsa. Fechei a casa. Tranquei. Dei 2 passos para trás e olhei uma última vez. Não chorei. Nem me despedi. Porque para mim, aquela porta já estava fechada há muito tempo. Na calçada, enquanto esperava o carro da Paula para irmos juntas ao cartório, ela chegou sorrindo. Tudo certo por aqui? Tudo, sim. É uma casa boa, viu? Vai vender rápido. Tomara, respondi. Ela notou meu olhar vago e disse com voz suave: a senhora tem certeza disso? Eu respirei fundo. Tenho, Paula. Pela primeira vez tenho absoluta certeza de algo. Entramos no carro. A rua foi ficando para trás. E com ela, a casa. Aquela que por anos representei, mas que nunca me representou. E naquele instante, entendi que vender a casa não era sobre tijolos ou herança. Era sobre devolver os limites que deixaram de existir. Era sobre me reescrever. Era sobre finalmente me escolher. 3 dias depois da visita à casa, eles vieram. Era uma tarde de domingo. A cidade parecia adormecida. E eu também. Tinha acabado de tirar um bolo do forno. Receita antiga, daquelas que a gente faz sem medir, só pelo cheiro da massa e pelo tempo das memórias. Estava colocando açúcar de confeiteiro por cima quando ouvi o interfone tocar. O som me assustou. Ninguém tocava meu interfone sem avisar. Meus poucos amigos me ligavam antes. Os vizinhos costumavam mandar mensagem. E a família? Bem, a família já havia parado de vir. Olhei pela fresta da janela.
e vi Amanda, Leandro, juntos, parados no portão. Amanda com uma sacola na mão. Leandro de braços cruzados, como quem veio porque foi convocado. O tipo de presença que carrega mais culpa do que afeto. Por um instante, pensei em não atender, mas algo em mim disse: vai. Desci as escadas com calma. Abri o portão devagar, sem alarde. Eles não sorriram. Apenas se entreolharam, como se estivessem ensaiando quem falaria primeiro. Amanda se adiantou. Oi, mãe. Assenti com a cabeça. Podemos entrar? Fiz um gesto com a mão. Entrem. Sem palavras, sem afeto. Como quem convida um entregador, não uma filha. Sentaram-se na sala. Amanda colocou a sacola sobre a mesa de centro. Trouxe aquele doce que a senhora gostava. Da padaria da esquina. Lembra? Lembrei. Mas não disse. Ela olhava para tudo ao redor como quem visita a casa de um estranho. Tocou no braço do sofá. Cruzou e descruzou as pernas. Leandro, por sua vez, mexia no celular, sem coragem de levantar o olhar. Até que Amanda começou. A gente soube da casa. E dos cartões. Fiquei em silêncio. Ela continuou, tentando suavizar a voz. Eu sei que ficou chateada, mas aquilo no casamento não era para ser desse jeito. Foi confuso. A gente estava nervoso. Tinha muita coisa acontecendo. A Bianca estava preocupada com a organização, com os convidados, com as fotos, completei. Pela primeira vez minha voz saiu. Baixa, mas firme. Amanda hesitou. Também. Vocês não queriam que eu aparecesse nas fotos. Ela franziu o senho, como se quisesse negar, mas não encontrou forças. Não foi pessoal, mãe. Sorri. Um sorriso seco. Foi só o suficiente para me tirar da cerimônia. Leandro então se manifestou. Mãe, a gente só queria evitar tensão. Não era nada contra a senhora. Foi a Amanda que pediu para eu falar. Eu nem queria, mas falou. Interrompi. Sem raiva. Só constatando. Silêncio. Amanda baixou os olhos. Tirou um lenço da bolsa. Fingiu que limpava o rosto, mas o que ela queria mesmo era esconder os olhos. E a vergonha. A senhora ficou magoada. E com razão, disse. Mas fazer isso, vender a casa, cancelar os cartões, isso foi doloroso pra gente. Doloroso? Repeti. Ela assentiu. A gente ficou sem chão. Respirei fundo. Me levantei. Fui até a cozinha. Peguei 2 xícaras. Servi café. Voltei e coloquei à frente deles. Ficar sem chão, Amanda, é trabalhar 30 anos com dor nas costas e ainda assim segurar seus filhos no colo quando vocês não podiam pagar uma babá. Ficar sem chão é ser chamada de mãe só quando é para assinar papel. Ficar sem chão é sentar na primeira fileira do casamento da neta que você criou e ser convidada a ir embora. Isso sim é ficar sem chão. Ela tremeu o queixo. Leandro abaixou o rosto. A gente errou, disse ele. Assenti. Sim, e não foi só agora. Amanda tentou buscar minha mão. Recuou no meio do caminho. Mãe, a senhora sabe que eu amo você. Olhei para ela. Olhei de verdade. E disse: importância não se diz, se demonstra. Ela engoliu seco. Eu só queria entender. Por que agora? Por que fazer isso agora? Porque agora eu entendi que esperar valorização de quem só me enxerga como função é um ciclo que nunca termina. E porque envelhecer não é sinônimo de ser descartável. Eu aceitei demais. Por amor. Mas amor não deve ser sinônimo de autoabandono. Ela começou a chorar. Mas eu não chorei. Mãe, a senhora quer que a gente vá embora? Não. Ela ergueu os olhos, esperançosa. Eu quero que vocês fiquem. Mas não esperem que tudo volte a ser como era. Porque o que era me fazia mal. Silêncio. Leandro tomou um gole do café. Amanda apenas fitava o chão. Eu então completei. Vocês vieram porque o conforto foi retirado. Não por mim. Não pelo arrependimento. E eu compreendo. Não o julgo. Mas agora, pela primeira vez, estou escolhendo a mim. Ficaram ali mais alguns minutos, sem palavras. Depois se levantaram. A gente pode voltar outro dia? Perguntou Amanda hesitante. Se for para conversar como gente. Sem teatrinho. Pode. Ela assentiu. Leandro colocou a mão no ombro dela. E os dois saíram. Fechei o portão. Voltei para dentro. Cortei um pedaço do bolo. E pela primeira vez em muito tempo, ele me pareceu doce.
Tem coisas que a gente lembra como se fossem ontem, mas não são. São de décadas atrás. São de uma vida passada, que por muito tempo ainda vestia meu corpo como um casaco apertado demais. Depois da visita da Amanda e do Leandro, passei dias em silêncio. Não era tristeza, era digestão. Eu precisava digerir tudo. As palavras ditas, as não ditas, os olhares, as pausas. Porque às vezes, o que machuca mesmo é aquilo que ficou no ar. E então, numa manhã nublada, resolvi limpar o quartinho dos fundos. É onde guardo o que não tenho coragem de jogar fora. Uma espécie de cápsula do tempo. Minha, deles, nossa. Lá estavam caixas com brinquedos antigos, cadernos escolares, fitas VHS, algumas roupas infantis. E no fundo da estante, uma caixa de papelão amarrada com fita vermelha. Dentro dela, dormia a mulher que eu fui. Ali estavam os vestidos que eu mesma costurei quando tinha 20 e poucos anos, e ainda sonhava em ser estilista. Tecido de linho cru, botão forrado, bordado na gola. Eu fazia tudo sozinha, à mão, e desfilava dentro de casa como se fosse passarela, até Amanda nascer. Depois disso, a máquina de costura virou objeto de sobrevivência. Costurava fraldas, lençóis, cortinas. Costurar deixou de ser sonho. Virou economia. Em outra caixa, encontrei uma pasta com recortes de revistas. Eram imagens de lugares que eu sonhava conhecer. Veneza, Campos do Jordão, um chalé em Gramado. Nunca fui a nenhum. Sempre havia uma consulta médica, uma matrícula, um presente de aniversário, uma emergência qualquer. Fechei os olhos e voltei à noite em que decidi cancelar uma viagem ao litoral porque Amanda estava gripada. Ela já era adulta, casada, morava com o marido. Mas me ligou dizendo que não estava bem. Eu cancelei tudo. Fiz sopa, fui para a casa dela e passei 2 dias lavando roupa, cuidando das crianças e limpando a geladeira. Ela ficou boa. Eu voltei para casa com febre. Lembrei de quando Leandro ficou desempregado e veio me pedir ajuda. Dei meu único dinheiro reservado para arrumar o encanamento da minha casa. Fiquei sem água quente por 3 meses, mas ele conseguiu pagar o financiamento do carro e nunca mais mencionou. Lembrei de quando Guilherme, o mais novo, fez aquele intercâmbio de 2 meses. Eu vendi minhas joias da juventude para completar a viagem. Nunca contei para ele. Achei que fosse pequeno demais para entender o valor daquilo. Hoje, entendo que era ele quem precisava ter crescido para valorizar. Poderia passar horas nessa dança, nessa ciranda de concessões, concessão de tempo, de sonho, de sono, de saúde, de mim. Porque mãe, me diziam, é para tudo. Mas ninguém nunca falou o preço disso. O preço de dormir mal para que os filhos dormissem tranquilos. De dizer, pode deixar, quando a vontade era gritar, me ajuda. De se alegrar com o brilho dos outros, mesmo quando a gente vive na sombra. Por muito tempo, achei que isso era amor. E era. Mas também era abandono. Meu, de mim. E aos poucos fui sumindo. Parei de pintar as unhas, de usar perfume forte, de sair com as amigas, de dançar, de comprar livros, de assistir aos meus filmes favoritos porque eles não gostavam. Quando percebi, minha vida cabia num corredor. Da cozinha para o quarto, da despensa para o armário das crianças. Me tornei um ponto de apoio, uma parede segura, uma ponte entre necessidades. E ninguém abraça uma ponte. Ninguém pergunta como está o encanamento da parede. Só repara quando ela trinca e mesmo assim se incomoda. Meus netos pararam de vir aqui depois dos 10 anos. Disseram que era longe demais, mas para ir ao shopping era logo ali. Eu entendi o recado. Eles queriam minha presença, mas não meu espaço. Queriam meus favores, não minha voz. Queriam minha comida, não minha companhia. Eu me dei, inteira. E eles me quiseram, em partes. Fechei a caixa de recortes, peguei um dos vestidos e vesti por cima da roupa mesmo. Olhei no espelho. Ainda cabia. E algo em mim sorriu. Não por vaidade, mas por reencontro. Porque eu ainda estava ali, em algum lugar, por baixo das dobras do silêncio. Abri a janela do quartinho. Deixei o sol entrar. Senti o cheiro da madeira antiga, do tecido guardado, da esperança tímida. E prometi a mim mesma, vou usar esse vestido. Nem que seja só para tomar café na varanda. Nem que seja só para sentar no sofá e sentir que sou minha de novo.
Mais tarde, naquele mesmo dia, escrevi no meu diário. Quantas vezes me apaguei para que eles brilhassem? Incontáveis. Mas hoje quero acender minha própria luz, nem que seja fraquinha, mas minha. E fechei o caderno com firmeza. Porque eu posso ter me perdido no caminho. Mas agora, eu estava voltando. Acordei sem despertador. E isso para mim já foi novidade. Depois de décadas moldando meu sono ao choro de filhos, às demandas do relógio, aos compromissos alheios, abrir os olhos naturalmente foi como respirar pela primeira vez fora da água. Levantei devagar, calcei as pantufas gastas, fui até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo. Enquanto a água aquecia, abri a janela. O céu estava limpo, o ar fresco. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. Aos 68 anos, me dei o direito de recomeçar pela rotina. E comecei pelas manhãs. Tirei a toalha branca da mesa e coloquei uma colorida, vermelha, com flores grandes. Uma que comprei anos atrás e guardei porque era chamativa demais. Agora era exatamente isso que eu queria. Cor, vida. Preparei o café com calma. Cortei 2 fatias de bolo, uma para mim e a outra também. Porque eu sempre fazia para 2, mesmo morando sozinha. Era um hábito antigo, de quem sempre esperava alguém chegar. Mas agora, eu me bastava. Depois do café, fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Os cabides estavam alinhados demais. As roupas, só tons neutros. Tudo muito discreto, muito invisível. Fui até a caixa do quartinho, aquela que encontrei no capítulo anterior da minha vida. Tirei de lá o vestido de linho cru, com o bordado delicado na gola. Coloquei, olhei no espelho e sorri. Ainda cabia, mas mais do que isso, ainda dizia algo sobre mim. Naquele mesmo dia, caminhei até a pracinha do bairro. Levei um livro na bolsa, um romance antigo, de folhas amareladas. Sentei no banco sob a árvore, li 2 páginas e parei. Não por cansaço, mas porque um grupo de senhoras estava conversando perto da fonte. Riam alto, falavam de receitas, de filhos, de novelas, de política. Uma delas usava uma faixa nos cabelos, outra, um batom cor-de-rosa choque. Pareciam confortáveis dentro de si. Me aproximei com cautela. Com licença, posso sentar com vocês? Elas me olharam como quem reconhece uma da própria espécie. Mas é claro, minha flor, chega mais. O nome da que falou era Zuleide. Tinha 74 anos, 3 netos e um cachorro chamado Tobias. Logo me senti parte da roda. Contaram histórias, perguntaram da minha. Eu respondi com reticências. Não por vergonha, mas por sabedoria. Tem coisa que a gente guarda até saber com quem dividir. Zuleide falou de uma oficina de escrita para mulheres maduras, que acontecia às quartas-feiras na biblioteca do bairro. A senhora devia ir, disse. É tão bom colocar para fora o que a gente viveu. Parece que a gente costura os próprios pedaços. Anotei o endereço. Na semana seguinte, fui. Era uma sala pequena, com mesa redonda e cadeiras de plástico. Havia chá na garrafa térmica, biscoito amanteigado e cadernos coloridos. A coordenadora, uma moça jovem chamada Camila, nos deu um tema simples. Escreva uma carta para a mulher que você era aos 30. Escrevi com mãos trêmulas, mas coração firme. Ao final, ela pediu que quem quisesse lesse em voz alta. Eu levantei a mão e li. Querida Sandra, eu sei que você está cansada, mas continue. Eu sei que você está sendo ignorada, sobrecarregada, apagada. Mas não desista, porque lá na frente, muito lá na frente, você vai se reencontrar, vai lembrar do que gostava, vai voltar a dançar sozinha na sala, vai usar batom sem motivo, vai deixar de mendigar convites para almoços de domingo e vai entender que paz não tem preço e que presença não se implora. Você não é só mãe, você é mulher e você vai voltar a ser inteira. Quando terminei, havia silêncio e depois aplausos. Não aplausos de espetáculo, mas de respeito, de reconhecimento. Na saída, Camila me abraçou. Obrigada por dividir. Tem força na sua voz. Cheguei em casa com os olhos molhados. Mas não de tristeza, de alívio. Naquela noite, separei roupas que não me representavam mais. Calças sem cor, blusas sem corte, sapatos que machucavam. Fiz sacolas, doei. E no lugar,
Deixei espaço. Espaço para mim. No dia seguinte, pintei as unhas de vermelho. Um vermelho fechado, elegante. Lembrei de quando Amanda disse que parecia exagerado. E respondi em pensamento. Para você, talvez. Para mim, é memória. Comprei um vaso de margaridas e coloquei na varanda. Passei a caminhar de manhã. A dizer mais não. A dizer mais sim para mim. Troquei o toque do celular por um instrumental suave. Desativei notificações de grupos que só serviam para exibir vidas que não me convidavam mais. E, numa tarde qualquer, fui até o centro e tirei uma foto 3x4 nova. Não porque precisava, mas porque queria me ver. Atualizada, inteira. Aos poucos, fui deixando de sobreviver e comecei a viver. Com mais silêncio, com mais intenção, com mais leveza. Naquela sexta-feira, escrevi uma nova página no diário. Hoje sentei no sol e deixei ele me tocar. Sem culpas, sem listas, sem obrigações. Eu ainda existo. E agora, eu também me pertenço. Fechei o diário com firmeza e fui colocar água nas margaridas. Era uma segunda-feira morna, daquelas em que o tempo parece suspenso. Eu estava na varanda, regando as margaridas e ouvindo uma playlist de violão instrumental quando ouvi o som do portão. Nem precisei olhar. O ritmo dos passos já denunciava. Não era o carteiro. Também não era vizinho. Fui até a janela. E lá estavam eles. Amanda, com um buquê de flores nas mãos e os olhos marejados. O marido dela, o genro que por anos fingiu educação, mas nunca ofereceu respeito, carregando uma sacola com presentes. E atrás deles, Bianca, a noiva, a neta. A menina que me pediu para ir embora no dia em que deveria me chamar para dançar. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Vi os três parados, como num retrato ensaiado. Toquei o trinco do portão. Abri. Dei um passo à frente. Não disse nada. Amanda se adiantou. Mãe, a senhora tem um tempinho? Assenti com o rosto. Sem abrir demais. Sem fechar. Podemos entrar? Pode. Eles entraram. A casa parecia menor com eles ali. Como se as paredes soubessem do que havia sido quebrado. Como se a memória ainda ocupasse o sofá. Sentaram-se. Amanda colocou o buquê sobre a mesa. Eram lírios, meus preferidos. Mas agora, apenas flores. A gente veio conversar, disse ela. Conversar de verdade. Assenti novamente. Ela respirou fundo. A gente errou, mãe. E não foi só no casamento. Foi em tudo. A senhora sempre foi nossa base, nossa raiz. E a gente tratou como peso, como sobra. Bianca se aproximou. Vó, eu fui ingrata. Eu estava tão preocupada com estética, com protocolo, com foto bonita, que esqueci o que era importante de verdade. A senhora sempre foi minha referência. E ela começou a chorar. Eu deixei que me convencessem de que seria melhor você não aparecer. Achei que não faria diferença. Mas fez. Fez em mim. Amanda segurou a mão dela. A senhora nos ensinou tudo. A cuidar, a dar conta, a ser forte. Mas a gente usou essa sua força como desculpa para nunca cuidar de você. O genro tirou da sacola um pacote. Trouxemos algumas coisas suas que ainda estavam lá. A senhora deixou sem perceber. Um livro, um porta-retrato. Peguei o livro. Era o de receitas da minha mãe. Folheei. Tinha marcas de óleo, anotações a lápis. Em uma das páginas, a letra da Amanda pequena. Bolo da vó. O silêncio que se seguiu era do tipo que não pede resposta. Amanda continuou. A gente não veio pedir que tudo volte. A gente veio pedir perdão. Bianca levantou. Ajoelhou-se no chão ao meu lado. Vó, posso te abraçar? Hesitei, mas abri os braços. E ela se encolheu neles. Por alguns segundos, o tempo recuou. Voltamos a ser quem éramos antes de tanta negligência, antes de tantas expectativas erradas. Era um abraço sem promessas, mas com memória. Amanda também se levantou. Mãe, se um dia a senhora quiser almoçar com a gente de novo, as portas estão abertas, mas se não quiser, eu vou entender. Eu só precisava dizer que eu vejo a senhora agora, de verdade. Assenti. E agora, eu me vejo também. Eles se levantaram. Podemos voltar outro dia? Podem. Mas sem flores, sem presentes, só com verdade. Amanda sorriu. Um sorriso cheio de vergonha e gratidão. Combinado. Eles saíram. Bianca foi a última.
Virou-se e disse: Vó, posso postar uma foto nossa juntas qualquer dia? Sorri. Não respondi, porque o valor de estar no retrato agora não dependia mais da legenda. Fechei o portão, voltei para a sala, coloquei o livro na estante, peguei o buquê e pus num vaso simples, e escrevi no diário: Hoje vieram com flores, mas quem floresceu fui eu. Tem gente que acha que liberdade é barulho, festa, fogos no céu. Mas para mim, ela veio num domingo à tarde, com o bule no fogo e o som da chaleira anunciando que a água estava pronta. Era chá de camomila. Simples, como eu tinha aprendido a gostar. Peguei a xícara com as 2 mãos, caminhei até a varanda e me sentei na cadeira de palha que herdei da minha mãe. A mesma que rangia toda vez que a gente se ajeitava para contar história. E foi ali, com o vento leve batendo nas cortinas, que percebi: eu estava em paz, sem culpa, sem urgência, sem ninguém esperando que eu fizesse algo que não fosse meu. Meus dias agora tinham outro ritmo. Acordava cedo, não por obrigação, mas por escolha. Tomava banho demorado, passava hidratante com calma, escolhia roupas que me faziam sentir bonita e não invisível. Passei a usar brincos grandes outra vez, os que tinham som quando eu virava o rosto. Eu gostava desse barulhinho. Era como se dissesse: estou aqui, ainda existo. As refeições voltaram a ser coloridas. Não mais as sobras dos outros, não mais a pressa de quem se alimenta para depois correr. Comprei temperos novos, hortelã, cúrcuma, manjericão fresco. Descobri que gosto de abacate com limão e que bolo de fubá feito à tarde é como um abraço quentinho que a gente pode repetir. As caminhadas na praça viraram ritual. Conheci o nome de 3 senhoras do grupo de costura. Dona Yolanda, que sempre traz histórias dos filhos. Dona Noêmia, que pinta aquarelas e vende por encomenda. E Zuleide, que insiste para eu fazer parte da feira de trocas que elas organizam uma vez por mês. Trocam roupas, livros, vasos, até afeto. Passei a visitar a biblioteca toda quarta-feira. Era dia de oficina de escrita. Escrevi textos curtos, lembranças, reflexões. Um dia, Camila, a coordenadora, me chamou num canto e disse: Sandra, você já pensou em publicar? Eu ri. Publicar o quê, menina? Suas palavras, seu jeito de ver o mundo. Tem força nisso. E tem gente que precisa ler o que você escreve para entender que ainda dá tempo. Fiquei com aquilo na cabeça. Na quinta-feira seguinte, comecei a digitar no computador antigo. Dei nome ao documento. Coisas que aprendi depois dos 60. E fui escrevendo. Uma das frases dizia: você não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes, o que cura mesmo é o silêncio. Outra: nem toda ausência é perda. Às vezes, é espaço. E mais uma: a paz nunca fez barulho, mas quando chega, ninguém mais quer ir embora dela. Enquanto escrevia, me sentia viva. Não por ser lembrada, mas por me lembrar de mim. Passei a regar minhas plantas todos os dias. Converso com elas. A samambaia da sala se chama Marta, o cacto da janela, Teobaldo. Falam comigo em silêncio, e eu entendo. Voltei a escutar música com atenção. Reencontrei discos antigos, canções que me embalavam nos tempos de rádio de pilha. Às vezes, danço sozinha na sala. Giro devagar, de olhos fechados, sentindo o chão sob os pés. Não porque alguém me convida, mas porque eu me convido. Outro dia, fui ao mercado e comprei flores. Sem data especial, sem visitas marcadas. Só para mim. A moça do caixa perguntou: é aniversário de alguém? É só quarta-feira, respondi. E eu gosto de flores nas quartas. Ela sorriu, como quem entendeu mais do que ouviu. Às vezes, recebo mensagens da Amanda, curtas, respeitosas. Um bom dia, mãe. Um Bianca mandou um beijo. Não me iludo mais com promessas, mas também não recuso acenos. Eu respondo quando quero. E quando não quero, não respondo. E isso é liberdade. Leandro me ligou uma vez. Disse que sonhou comigo. Que eu estava sorrindo, sentada na beira de um lago. Perguntou se eu estava bem. Estou em paz, filho. Ele ficou em silêncio. Depois disse: que bom, mãe. Você merece. Desliguei com um nó na garganta. Mas não de dor. De saudade daquilo que nunca tivemos. E que agora começa, talvez, a se desenhar. Guilherme não apareceu.
nem escreveu, mas eu também não procurei. E isso também é cura. Outro dia, sentei na varanda com o caderno no colo. Escrevi uma carta para mim mesma. Querida Sandra, a mulher que você se tornou me dá orgulho. Você não grita, não revida, mas também não abaixa mais a cabeça. Você não implora lugar, não se encolhe para caber. Você reaprendeu a rir, a cuidar de si, a escolher a companhia da sua própria presença. E isso é vitória. Fechei o caderno. Tomei o último gole do chá e me vi, ali, inteira. Sozinha, mas não solitária. Em silêncio, mas não apagada. Em paz, mas jamais esquecida por mim. A mala estava pronta desde a noite anterior. Não era grande. Coube nela um vestido leve, uma sandália confortável, um casaco de lã azul e o caderno de capa bordô onde eu escrevia minhas reflexões. Acrescentei uma foto dobrada, a única em que apareço com todos os meus filhos ainda pequenos, sentados no quintal da antiga casa, sorrindo sem saber do futuro. Fechei o zíper com cuidado. Respirei fundo. Ia viajar. Não era fuga, não era rompante, era símbolo, um gesto só meu. Depois de anos parada, sustentando o mundo dos outros, agora era minha vez de ver o mundo por conta própria, ainda que só uma cidade vizinha, ainda que apenas por 3 dias. Escolhi um lugar simples, uma pousada no alto de um vilarejo, chalés rústicos, cheiro de madeira e silêncio quebrado só por passarinhos e vento entre as folhas. Fiz a reserva pelo telefone. A moça perguntou se era comemoração de aniversário ou bodas. Respondi, é só liberdade mesmo. Peguei o ônibus logo após o café da manhã. Sentei na janela. Vi a estrada se desenrolar como um filme antigo. As árvores passando devagar, os postes em sequência, as cidades sumindo no retrovisor. E ali, naquela poltrona estreita, me dei conta de que nunca tinha viajado sozinha antes. Nunca por escolha. Mas dessa vez, a companhia era exatamente a que eu queria. Cheguei no meio da tarde. A dona da pousada, uma senhora sorridente chamada Alzira, me recebeu com um chá de capim-limão e bolo de milho. Veio descansar, minha flor? Vim me lembrar. Se lembrar de quê? De mim. Ela não perguntou mais nada. Só assentiu com um sorriso. O chalé era pequeno, mas aconchegante. Tinha uma rede na varanda e uma poltrona junto à janela. Coloquei minha mala no canto, tirei os sapatos e caminhei descalça sobre o chão de madeira. Fiquei ali por alguns minutos, apenas ouvindo os sons da natureza, sentindo o tempo andar devagar. Na primeira noite, escrevi no meu caderno: não sinto falta da vida que eu tinha. Sinto falta de mim naquela vida. E agora, aqui, eu volto a existir. No segundo dia, acordei com o canto de um sabiá. Tomei café sem pressa. Fui até a feirinha da praça, comprei um colar de contas coloridas e um pão caseiro. Sentei no banco mais alto do mirante. Lá de cima, via-se o vale inteiro. As casinhas pequenas, as árvores enfileiradas, o rio serpenteando no meio do mato. Fechei os olhos e senti o vento. Era como se alguém me abraçasse, mas dessa vez era o mundo. Lembrei de quando Amanda me pediu para sair do casamento da neta. De como o silêncio do carro naquela tarde pesou mais do que qualquer grito. Mas ali, naquele mirante, entendi. Eu não fui expulsa, eu fui empurrada. Para dentro de mim mesma. Naquela noite, jantei sopa de legumes feita no fogão a lenha. Sentei na varanda com uma manta sobre os ombros e olhei as estrelas. Não pedi nada ao céu, apenas agradeci. Agradeci por ter aprendido, ainda que tarde, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. No último dia, recebi um bilhete da dona Alzira, deixado embaixo da porta. Foi um prazer tê-la conosco. Volte sempre, não só para cá, mas para si. Sorri. Arrumei a mala com leveza. Na viagem de volta, revi alguns bilhetes antigos guardados entre as páginas do caderno. Um deles era da Amanda, ainda criança. Mamãe, você é minha estrela preferida. E eu entendi que o tempo muda os olhos das pessoas, mas não apaga quem fomos. Cheguei em casa antes do anoitecer. A casa estava do mesmo jeito, mas eu, não. Na varanda, as margaridas ainda sorriam. Entrei, acendi a luz suave da sala, tirei os sapatos outra vez. Fui até o espelho do corredor. Me olhei de corpo inteiro. Não me senti velha, nem frágil.
Me senti completa. Fiz chá. Sentei com o caderno no colo e escrevi: meus filhos não me perderam. Eles apenas deixaram de me ver, mas eu me encontrei. E isso vale por tudo. Fechei o caderno. Na estante coloquei a foto com os filhos. E ao lado, uma nova. Eu, sentada no mirante, com um sorriso sereno e um colar de contas no pescoço. Tirada por uma senhora desconhecida que passou por ali e se ofereceu. Coloquei ambas no mesmo nível, porque agora minha história tinha reencontro. Naquela noite, antes de dormir, apaguei a luz do quarto e sussurrei para o escuro: obrigada, Sandra, por não ter desistido de mim. E dormi, sem saudade, sem medo, sem precisar ser aceita. Porque, enfim, eu me escolhi. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.